Muito bem, meus amigos, minhas amigas, agora nós estamos com a sequência A Hora da Verdade, que na verdade é uma hora para uma conversa amistosa com as pessoas que eu convido para ver esse programa, políticos, empresários, médicos, de todos os segmentos da sociedade. Então, estamos aqui hoje, eu convidei uma pessoa há muito tempo eu não o via, mas eu o conheci nos anos 80, nas coxias e nos bastidores da TV Jornal. Tinha 2 programas de grande audiência na TV Jornal, que um era de J. Ferreira aos sábados e Paulo Marques aos domingos, meu saudoso e querido mano. E esse cidadão que vem ao programa de hoje, que já está aqui comigo, é médico, ginecologista obstetra, mas tem um hobby muito grande por música. Se tiver outro hobby, ele vai dizer, mas eu o conheço como gostar de música. E o que ele me contou aqui em off, que é que desde 5 anos de idade já trilhava pelos caminhos da música. Vou conversar aqui com Marcelo Viana. Opa, médico, está aqui no nosso programa para conversar sobre a sua carreira profissional e também, né, a música, né? Vida, exatamente. Eu também gosto de música. É aquela coisa, cantar é viver, né? Cantar é viver. Quanto mais a gente canta, mais a gente vive. Eu tive a graça de nascer de uma mãe que era musicista, tocava piano e adorava música. E música é uma coisa que todo mundo tem que adorar. Porque se não existisse música, qual era o que você ia se divertir com quem? A música toca a gente, você trabalhando, escuta uma música, ela relaxa. Você, até em casa, no almoço, todo mundo quer ouvir um piano. Olha, num jantar. Até os animais. Até os animais. Até os animais. Eu fui num Aras aqui, até eu fui quando o Paulo era vivo, fui com ele para uma fazenda aqui de Sérgio Guerra, o senador. E lá, aquelas baias dele grandes, cavalos especiais, sabe? Isso. Uma veterinária tratando dos cavalos. E eu entrei numa das baias com aqueles cavalos bonitos, e aí comecei a ouvir aquela música de Vivaldi, uma música de Vivaldi que tocava na época. Aí eu tive curiosidade, eu chamei a veterinária e disse, por que esse ambiente assim musical? Diz que os animais gostam disso, relaxam deixam ele menos ansiosos, né? E você vê, como você disse, o mundo que seria sem os passarinhos, né? Você pega 3 horas, né, e deixa lá na sua cozinha aquele alarido. A Paulo teve um passarinho, um rapaz que tocava no bico hino nacional. O rapaz, um concri. Não era um concri, o bicho era afinado. Você tem o canário, tem, né? E assim o mundo é cheio de música. Quem não gosta de música, tem o ditado, é diferente, mas eu pego para a música. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Né? Ruim da cabeça ou doente do pé. Né? E a música é até assim. o mudo surdo adora a música. Ele sente a vibração. Né? Você sente, por exemplo, não sei se era Bach ou era Beethoven, que era tudo. A história de Beethoven tem também uma curiosidade muito grande, que no tempo as orquestras tocavam para os reis. E depois que Beethoven, eu acho que foi a 9ª Sinfonia. A 9ª Sinfonia. Ele perdeu a audição, aí o rei mandou chamá-lo, né? Ali na Europa, né? Aí Beethoven disse, não posso não, a minha orquestra não pode ir. Aí o pessoal, rapaz, não é você ir, o rei está mandando você ir. Mas diga ao rei que eu não posso tocar. Aí qual o problema, Beethoven? Porque naquele tempo o maestro não poderia dar as costas para o rei. O maestro tinha que dar as costas para os músicos.
e regia para os músicos atrás ler. Essa história é interessante. Aí, Beethoven, eu posso, porque eu só consigo reger se eu ver o músico. Eu tenho que ver a vareta dos violinos, as varetas dos instrumentos, eu tenho que ver onde está, porque eu não escuto. Aí foi a primeira audiência que o rei disse, não, ele fica de costas. Para ele, pro rei. Quer dizer, aí a história da regência dos maestros se de costa para o público, né? Exatamente. É interessante. Aí, porque o maestro ele tem que realmente estar vendo os seus músicos, olhando o movimento daquelas hastes dos instrumentos, né? O solista, a solista ele pede para entrar. O rufado dos tambores, o maestro é a alma da música, da qualificação da música. Quando ela baixa, quando ela diminui, quando ela explode. Os ataques de metais. Quando ela cala totalmente. Dá o ataque. Tem que todo mundo entrar no tempo. A música foi criada com a matemática. Ela é dividida em tempo. Mas a música é matemática e química, eu acho assim. Química e matemática, porque é tudo no tempo. Se der uma falha num camarada do ritmo que está fazendo a percussão com a bateria, esculhamba tudo. Já aconteceu isso comigo no Alzira Matari. A gente formou uma banda aqui e tinha tuba, tinha zabumba, tinha bateria, triângulo, mas foi um pega na rua que foi feito de última hora. E o clube estava assim. E quando a gente virou de uma música para outra, que a bateria deu a virada, rapaz, quem entrou, atravessou e não houve jeito de eles se entenderem. Né? Se sai por ali, sai errado, todo mundo até... Foi. Aí o povo lá embaixo parou e foi a maior vaia que eu já levei na vida. Quer dizer, não, eu e todos os companheiros. Todo mundo, Mas quebrou. Porque uma atravessada que deu, rapaz. Pra você ver que aquilo é cronometrado. Totalmente. Quando a música vai entrar, quem é o principal que dá a entrada num conjunto é o baterista. As duas baquetas. Pá. 3 entra, todo mundo, né? Ali é um sinal. Quer dizer, eu acho muito interessante a música por isso, porque você dá um solo aqui, dá um choro, um forró, qualquer coisa, dá um solo. O cara deu uma nota errada e esculhamba comigo. Não combina. Não é? É por isso que é o conceito da música, né? A música é a arte de combinar os sons. Universal. É a combinação que dá a música. Aí, como existem milhões de sons, milhões de ritmos, milhões de coisas, quando se erra também, às vezes se consegue fazer um ritmo novo. Isso é o forró do Ceará. A história do forró do Ceará começa na cidade de Eusébio, que é uma cidade vizinha de Fortaleza, que ia uma rapaziada para lá, numa feirinha de cachaça, aquelas feirinhas gostosas, tirar gosto de charque e tal, e tinha um sanfoneiro velho, aquele sanfoneiro que passa a noite, aí o cara para com ele, mas rapaz, tu só toca furué, mas é a noite toda, tomando aquele cachaça. E os zabumbeiros também bebendo. Daqui a pouco, o zabumbeiro atravessava o ritmo. Que o ritmo para tocar naquela hora era o baião nordestino, pé de serra. Então tinha acordeon, o triângulo e o zabumba com pé de serra. O zabumbeiro bebo acelerou e mudou do baião para o forró. O forró atravessado é o forró do Ceará. Todo mundo bebe. E os meninos queriam ligeiro, porque os meninos queriam dançar, agarradinho. Tudo 18, 17 anos, 16 anos, estudava ali quando estava na hora do intervalo, vou pra feirinha. Aí levava as namoradas. E dançava no meio da rua, no barro, como o matuto. O chão batido, como chão batido. E desse chão batido criou-se o forró do Ceará,
E até hoje é um grande sucesso. Eu toquei muito em chão batido, porque quando o papai tocava e me levava, e aí eu comecei, aí 12, 13 anos acompanhá-lo, e se fazia uma latada de palha, né, de coco, com aqueles caibos grossos, um grosso no meio, e o chão era batido. E o que é que se fazia? Pegava-se a folha do eucalipto e jogava, espalhava. E que quando pisava no eucalipto, aí aquele cheiro subia, sabe? Mas também eu passei fui tocar aqui num lugarzinho chamado aqui Vassouras, num lugar chamado Vassouras, e era uma escola, uma festa de fim de ano e tal. Eu fui, o professor me chamou e eu fui. Eu sei que em dado momento da festa, parece que tinha um camarada lá que não gostava do professor. Já tinha na sala o eucalipto. O cara arranjou mais uma folha de eucalipto e botou junto com pimenta e cabelo. Pimenta? Rapaz, quando começaram a dançar, que pisaram na pimenta e começou a espalhar, ninguém suportou mais. E ninguém... Aí eu parei. Parei, professor, botaram água e tal, mas não, continuava aquele cheiro forte e o professor acabou. Não dava. E já passei por essa também. Mas, Marcelo Viana, deixa eu mudar aqui o rumo da conversa para que o nosso público agora vai entender quem é esta figura que está aqui, médico obstetra, né? Ginecologista, não é? E tem outra também, outra especialidade. A cirurgia geral. Cirurgião geral. Tem uma clínica, fica onde, Marcelo? A clínica é aqui, a gente tem uma clínica em Bairro Novo, Olinda, e outra em Moreno, né? Clínica Dr. Marcelo Viana. É um grupo de médicos que atendem lá. Nós fazemos ultrassonografia, exames cardiológicos e também laboratório. E tem cirurgia plástica, cirurgia urológica, cirurgia geral, cirurgia ginecológica, nutricionista e psicólogo. Essa é grande, né? Agora os mesmos profissionais faz de Moreno como faz a de Olinda? A gente tem profissionais que atendem nos seus escritórios próprios. Certo. E tem outros que atendem lá nos consultórios da própria clínica, né? Mas a intenção é que o paciente, se a gente precisar de um parecer desse pessoal da equipe, é melhor porque são pessoas fidelizadas, pessoas integradas. Sim. Então você tem um paciente que está com um tratamento de uma doença tal, diabetes, mas ela precisa de um psicólogo. A gente tem a psicologia, para fazer o tratamento da psicóloga, tem a nutricionista, que vai fazer a tabela de alimento dessa paciente. Aí esses pacientes às vezes precisam de orientações do cirurgião plástico, às vezes ele perde muito peso, tem que fazer alguma cirurgia, precisa ter alguma cirurgia abdominal também. A gente você faz também cirurgia abdominal. Cirurgia abdominal. Ô Marcelo, pelo número de profissionais que você citou aí, é grande a clínica, né? Atende um grande número de uma clínica pacientes. Que já funciona aqui há 40 anos. Né? A gente já tem realmente os pacientes e nesses dias a gente deve estar fazendo já o app da clínica, né? Você baixa o app e pelo app você já marca consulta, vai visita, recebe documentação, recebe receita via internet. Tudo direto pela internet, já fala direto com a enfermeira do nosso plantão e pode ser dirigido direto aos médicos que estão lhe atendendo. E fazer até consultas, vídeo, telemedicina, né? Atende também. Porque agora, com o avanço da tecnologia, as clínicas já não são todas, né? A gente consegue fazer uma integração grande da clínica com o hospital, que lá nós não temos hospital.
Então nós temos convênio com os hospitais, né? Nós operamos naqueles hospitais. Mas faz pequenas cirurgias, né? Pequenas e grandes. Lá na clínica? Não, na clínica só pequenas cirurgias. Certo, é isso que eu quero As dizer. grandes cirurgias vão para o hospital. Certo. Mas já tudo programado, Tudo já planejado. programado, integrado, né? É. Integrado a clínica com o hospital. Muito bem. Para a clínica Marcelo Viana. Eu conheci Marcelo Viana nos idos de 80, né? Programa J. Ferreira, programa Paulo Marcos. E sempre era acompanhado por uma banda chamada Os Loucos, cujo comandante é o meu amigo Leonardo Cavalcante. Leonardo, né? gente fina, forte abraço para Leonardo. Leonardo é um músico excelente. Ele e os irmãos, né? É toda a família. Lá em casa era a minha família toda. Agora eu fiquei mais assim, cantando muito, porque papai pedia para cada um ter sua profissão, meu irmão mais velho trabalhava com TI, né? Computação, o outro engenheiro, né? O outro administrador, eu fiz medicina, mas eu era o mais enxerido, né? Começava a cantar e comecei as bandas me convidando, porque a primeira convidada foi Os Loucos. Então eu cantava na formatura, no aniversário meu de formatura, e conhecia muito um cantor da banda Os Loucos que cantava no TV Jornal com Tia Linda. Lá no programa da Tia Linda. Ivanildo Silva. Ivanildo Silva. Silva. A Ivanildo era paciente meu. Sei. Aí sabia que eu cantava. Marcelo, eu canto aqui no canto da gente, que era na rua, ali perto do Hospital de Ávila, na continuação da Estrada do Remédio. Sim. Visconde de Albuquerque. Visconde de Albuquerque. Nesse tempo eu saía da clínica 8 horas, 7 horas, 8 horas, né, na sexta-feira, ia para lá pro canto da gente. Então, o canto da gente tá lá Os Loucos. Aí Vilanildo era o clone, ainda é. E ele teve também um conjunto que foi com J. Ferreira. Né? Daí eu dava uma palhinha com Tim Maia. E Tim Maia é um ícone da música também. Né? Deixa eu chegar em Tim Maia. Eu queria saber quantos irmãos são. Eu tive 3 irmãos, né? Eu mais 3. Já teve 2 que faleceram, hoje são eu e outro. Você e outro, então, né? Que tem uma irmã também. Era homem e uma mulher. 3 homens e uma mulher. Morreram 2 homens. 4 homens e uma mulher. 4 homens e 2 mulheres. Uma família de 6 filhos, né? 6 filhos, Agora você está falando que seu pai era de Tracunha, hein? Tracunha aqui exatamente, da Terra da Vaca, perto de Capina. A gente vinha muito a Tracunha, aí chegava em Tracunha. Era uma buchada de bode, era rapidinho para sair. A calinha de capoeira, né? Guisado ou a cabidela, né? Ou guisado ou a cabidela, a gente apaixonado por essa região. Porque vinha aí, saía com as peças de barro. O barro. O artesanato de barro. Na minha casa ainda tem artesanato de barro daqui, de Tracunhaém. Quando eu quero qualquer coisa, eu vou lá em Tracunhaém e pego umas coisas que é uma arte maravilhosa. Não tenha dúvida. Tinha Zezinho. Zezinho chega a ser primo, né? É primo. Tem um vereador, Zé de Pedro. Zé de Pedro é primo. Eu conheço, rapaz. Zé de Pedro, aí tinha os pais, os avós da gente, chegaram a ser prefeito ali de Itacuia, e também de Nazaré. O Nazaré, o outro, Timbaúba, né? Eles eram, acho que mas eu acho que é Nazaré. Nazaré, né? Do Gonçalo. Mané Gonçalo. Mané Gonçalo, acho que ele foi prefeito aqui. Escute, e sua mãe é de onde? Minha mãe é de Galante, na Paraíba. Galante eu conheço. Galante, perto de Campina. Eu fui uma festa lá em Galante. Ainda hoje é lá do forró. O forró do compadre, que tem lá. E no dia que eu fui, a atração era lá Santana. E é muita gente, é ônibus, sabe? E aí eu conheci. E tem o trem do forró também, galera. Eu não sei se ainda continua. Não, o trem eu não conheço. Tinha um trem que saía de lá para Campina Grande. Passei, quando eu fui para lá, fui de ônibus daqui para lá, pertinho de São João, passei
em Alagoa Grande, Itabaiana. Alagoa Grande, que inclusive é a terra de Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. Tem um arco e ele na frente, assim, a figura de uma estátua com Jackson do Pandeiro. Chama-se Alagoa Grande. O pandeiro, o chapéu branquinho, né? Aquela calça folote. E tudo que eu vi era música. Ali nasceu para aquilo. Ali tudo que eu vi era música. Eu tive o grande prazer de conhecer Almira Castilho. Que foi a última mulher dele. A última mulher de Jackson. E com a Almira eu conheci também, na Assembleia Legislativa. Cantamos muito numa casa de um colega lá em Candeias. A gente levava um violãozinho. Convidei a comadre Sebastiana, aí ela dançava aquele forró da Paraíba ali, pronto. Ela fazia o coro, né, pra ele e dançava. Todinho com o Jacques Pandeiro. E ninguém encostava junto, não, que ele tinha ciúme da... Tem mais, vou deixar agora você bem curioso. Eu sou muito amigo de duas cantoras que sempre, às vezes, vão também pro show, mas elas têm o show dela, que são as Irmãs Nenas. As Nenas são sobrinhas de Jacques do Pandeiro. Eu não acho que conheço. A Nena que eu conheço é a Nena Queiroga. A Nena Queiroga eu conheço também, do irmão de Lula Queiroga. Eu já gravei muito com Nena Queiroga. Agora essas são as Irmãs Nenas, são gêmeas. São duas excelentes cantoras. Nos meus shows ela canta e faz back vocal comigo. Faz back vocal também. E como se diz Nena 1, Nena 2, como é que é? Não, chamou Nena, todas as duas olham. Né? Você não sabe se é uma ou dois. Que coisa interessante. Elas que sabem quem são elas, né? Mas elas têm os nomes, né? O Eide e o Edmar. Até o nome é gêmeo. Você não sabe. O Eide e o Edmar. Marcelo Viana, estou aqui conversando aqui para os meus amigos do Instagram aqui ao vivo, e esse programa também é reprisado na próxima semana. Marcelo Viana, como é que nasceu esse seu interesse pela música? Começou com minha mãe, né? Aos 5 anos já. Antes de você ler... Ela tinha piano em casa? Já. Ela dizia, escolha o instrumento. Aí ela tinha violão, piano, né? Aí tal, flauta, doce, aquelas coisas do birimba, marimba, quer dizer. Pronto. E daí eu adorei o piano, meu outro irmão já tocava violão, aí o piano, piano. Aí tinha aquele pianinho pequeno. Eu já sei como. E depois o piano Schwartzman, que ainda hoje está na minha casa. Sei. Comigo ele já tem 60 e tantos anos, né? 60. Quer dizer que você... Murilo também tecla, algumas coisas. Aí comecei piano na Escola de Belas Artes, depois violão também peguei. E por fim, quando eu comecei a tocar com os colegas na escola, e daí a gente começou a fazer um grupozinho, e aí não parava mais de tocar. Chegava em casa, tinha que estudar, porque papai dizia, para estudar primeiro. Então acabou de estudar, pegava os instrumentos. E dali um colega tocava violão, o outro batia um tamborzinho, o outro batia... A gente fazia aqueles grupinhos. Com isso a gente fez grupos ainda quando estudava no ginásio. E naquele tempo... Você fez Conservatório Pernambucano de Música Conservatório Pernambucano de Música. Escola de Belas Artes na Rua Benfica, que hoje não tem mais, acho que foi para a Universidade Federal. E o conservatório que ainda hoje é lá na Rua João de Barro. Com o professor... Avenida... O saudoso maestro Cid Almeida. Gente da melhor qualidade. Eu vi... Exigente. Demais. Eu vi nascer a orquestra armorial. Eu vi o maestro Cid Almeida, no ensaio, parar a orquestra, aí dizer, segundo violino, segunda corda está desafinada. Isso é que é um... ouvido, né? Ouvido supremo, né? Ouvido absoluto. Aí o menino, né? Eu digo, como é que o camarada para uma orquestra uma orquestra para dizer que tem uma corda desafinada, isso aqui montar o instrumento. Aí você vê o quão é grande uma sensibilidade dessa musical, né? Aí daí veio as coisas, você não se solta, porque a música ela é apaixonante. E você, quanto mais toca, mais tem vontade de tocar. É verdade. A gente toca porque a gente se sente bem, porque a gente gosta. E aquilo dá uma lavagem na nossa alma.
Dava aula É do terapia, povo, rapaz. É Ah, uma terapia. terapia. Eu vou dizer, olha, ontem mesmo fui lá tomar café e tal. Aí quando eu voltei, a minha sanfona ali junto à cama. Eu tenho um teclado que quando eu quero vir para aqui. Mas aí ela disse, tu vai tocar sanfona? Eram umas 9 horas na hora do jornal. Eu digo, mas deu vontade de eu pegar agora. Aí eu peguei, toquei um cheirinho, um chorinho, depois botei lá, entendeu? Olha, a respeito de Cossê de Almeida, Marcelo, se eu já o admirava, eu fiquei o admirando mais ainda. Eu trabalhava na Assembleia Legislativa e o doutor Nildo Nero, desembargador Nildo Nero e o doutor João Tagino, juiz da capital, inventaram de ensinar uns meninos do coque a tocar. Mandar um abraço aqui para Francisco José, que mandou um abraço para a gente, está direto com a gente pelo Instagram. Obrigado, Francisco, um abraço grande. E o doutor Nildo Nero mandou saber se na Assembleia tinha alguém lá que pudesse comparecer para acompanhar os ensinamentos dele e, consequentemente, os ensaios, porque era assim. O doutor João Tagino e o doutor Nildo Nero, ele já aposentado, só ia para aquela orquestra, a orquestra cidadã dos meninos do coque, quem tivesse na escola. Quem não tivesse na escola não entrava. E o maestro era Cossê de Almeida. Aí eu fui a uns 2 ensaios. Não, se o presidente da Assembleia, Debrando, você quer ir? Você quer músico? Digo, eu sou músico de autodidata, rapaz, não sou músico. Não, mas você entende. Aí eu fui. Doutor Nildo Nero fez umas observações e eu vi a paciência do maestro Cossê de Almeida, a competência de lidar com aqueles meninos rudes para aquela atividade, sabe? Rudes para aquela atividade. Nunca tinha pegado num violino, não é? E começou a tocar. Aí eu fui para a primeira apresentação. Depois a orquestra se apresentou lá no plenário da Assembleia ali. Muita gente, uma solenidade teve lá. E quando é o dia, e eu estava vendo a orquestra nascendo, crescendo. Quando é um dia, eu estou em casa, eu morava lá ali na Madalena, depois do De Ávila, né? E aí Faustão anunciou, daqui a pouco a orquestra criança cidadã da cidade do Recife, do bairro do Coque, maestro Cossê de Almeida. Eu parei. Eu digo, aquilo não era uma novidade para o Brasil todo. Crianças de rua, moleque de rua, que nunca tinha pegado uma vareta para tocar um violino, ou um violoncelo, ou qualquer coisa. Parei. Aí os meninos chegaram lá, eles botou eles lá na frente daquela plateia, e eles tocaram uns 4, me emocionou. As lágrimas vieram porque eu vi aquilo nascer. Da confiança, do trabalho, da expectativa para a vida do homem, do doutor Nildo Nero e do doutor João Tagino. Que ainda hoje, quando o João Tagino me encontra, faz uma festa comigo, eu chorei. Porque é a coisa mais linda do músico do mundo, é você ver uma criança tocar um violino, ou um trompete, uma coisa, e eu vi essa coisa crescer, nascer. E hoje esses meninos, um toca na Alemanha, outro toca na Áustria, são convidados para tocar em grandes orquestras, não é? Lá, quer dizer, isso que o doutor Nildo Nero fez com o João Tagino, formou cidadãos para o mundo. Isso. Que atividade! Eu estou com um projeto que eu vou apresentar aqui à prefeita, que foi eleita agora, a Eduarda Gouveia, que antigamente a gente tinha uma banda de música aqui em Campinas chamada
7 de setembro. E nas festas só de 15 de novembro, de 11 de setembro, de 7 de setembro, ela saía logo cedo. Um coletezinho branco, calça azul, aquele cap, e saía. E eu saía atrás. Tinha até um apelidozinho que botaram nessa orquestra, era chamada banda musical, que chamava Quebra-Resguardo. Mas o tempo foi passando, acabou-se a banda. Você vê, Nazaré tem 2 bandas de música, Revoltosos e Capa-Bode. Lá em Goiânia, Curica e... A Curica é muito antiga. Pois é, Curica e Saboeira. Curica e Saboeira. Das quais o maestro Duda, que é muito meu amigo, que também já participou desse programa. Meu amigo participou das 2, entendeu? Forma cidadãos, né? O camarada se vê ali numa atividade importante. Uma linguagem mundial, né? Porque a partitura é uma... todo lugar que você chegar, toca é aqui. Aqui, o tempo é aqui, a nota é essa. É mágico, é mágico. É mágico. Mas, Marcelo, então, você, como filho de uma musicista, podemos dizer assim, Isso. E junto com seus irmãos aprendeu logo cedo. Muito cedo. E aí depois você foi para o mundo. Aí a gente começa... Mas foi estudar também, né? Estudando lateralmente, paralelamente, o estudo e o grande hobby. Né? Tinha outro hobby também que era pescar. Sim. Ainda hoje eu pesco, mas muito menos, né? Porque a música está toda hora. E o peixe você tem que buscar no bar. A música está dedicada. E ver a vontade dele se dá ali ou não. Exatamente. Aí daí a gente tocava muito no edifício que eu morava, na minha juventude, o máximo foi o Alfredo Bandeira, na Rua da Aurora. Ali saiu muita gente aqui que hoje são grandes amigos meus, são grandes profissionais nas várias áreas e também grandes músicos, né? Moraram ali na Rua da Aurora. E na Rua da Aurora tocava, foi quando a gente participou dos concursos de música que tinha naqueles colégios. E daí, de um desses colégios, foi o Colégio Boa Vista, a minha música, com a música do meu grupo, ficou em 4º lugar. Tinha um locutor na Jornal do Comércio, chamava André Andrade. Tinha um programa lá na quinta-feira à noite, que era Encontro com André Andrade. E André Andrade viu a gente no colégio e chamou a gente para uma música. Pronto. Eu tinha uns 14 anos nesse tempo, já me apresentei no Jornal do Comércio. Depois, a estatura, né? Um pouco maior do que os outros, não digo que sou gordo, nem sou obeso, eu sou um pouco mais forte. Aí, um pouco mais forte, parecido com o rapaz que chegou dos Estados Unidos, cantando que naquele tempo era iê. Era a turma, né, de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, tal, que cantava. Sebastião Maia. Rodrigues Maia. Aí Sebastião Rodrigues Maia chega. Pegou aquele ritmo de lá, né? Traz um ritmo eletrizante. Eu gostei muito da conversa do começo, porque ele era louco por isso. Sebastião Rodrigues Maia, quando ele foi para os Estados Unidos, ele cantava lá essa música da gente aqui. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, mas é louco por esse baião da gente de pé de serra. Mulher Rendeira, Princesa, essas músicas de Jackson do Pandeiro. Sebastião levou lá para os Estados Unidos e tocava aqui, ó, meu forrozão, meu baiãozão. Por isso que eu não sabia desse detalhe. Por isso que ele, quando ele canta Festa de Reis, em homenagem ao Dia de Reis, Dia do Santo Reis, que é daqui, né? E Canário do Reino também. Tem essa batida exatamente do nosso ritmo. Em cima disso aqui. Todos os LPs que ele gravou tinha uma música em homenagem ao Nordeste. Mas ele quando veio de lá, que ele é muito inteligente, baterista excelente, demais, né? Que ele participou ainda do conjunto de Roberto Carlos, que era os Sputnik, né? Sputnik. Era ele, Roberto Carlos, Jorge Benjó e Erasmo. Esse Sputnik saiu em 1957. Foi quando eles fizeram uma apresentação
E dessa apresentação, um produtor, que era Carlos Imperial. Carlos Imperial puxou Roberto Carlos. Quando o Carlos Imperial puxa Roberto Carlos, aí Timaya, Roberto Carlos, pô, você vai sozinho, você tem que levar todo mundo, mas foi um cacete, né? Aí pegou o pau. Diz que foi pau. Timaya com Roberto Carlos. Daí Timaya, pô, acabou o Sputnik, não existe mais. E ele viajou. Ele foi embora para os Estados Unidos. E foi amparado por uma família lá. Foi recebido lá por uma família que conhecia um pessoal aqui. E daí ele começou a curtir lá o funk verdadeiro, americano, blues, o soul pesadão. Que é dos guetos, né? É uma música dos guetos lá, não é da classe A, não. É música negra. Música negra. Feita em casa, feita na rua, aquela coisa para agora bem tocada, bem dividida, bem qualificada. Bem craque, né? Bem craque. E Timaya levou esse nosso forró, como diz assim, isso é autêntico meu. Porque lá é autêntico dele, aquilo ali, né? Aquele soul, aquele blue, aquele funk, aquilo nasceu lá. Aqui a gente tem frevo, que nasceu aqui, forró, baião também, coisa autêntica. Mas aí Timaya vem com a genialidade musical, colocou samba com soul, fez o samba soul. Gostava tanto de você, o samba soul. Colocou soul com baião, aí faz Canário do Rei, faz Festa de Santo Reis, naquele ritmo do forró pesado. Hoje é o dia de Santo Reis. E outra dia coisa. meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Rei. Isso aí. E esse cidadão aqui, que eu tive o prazer de conhecer nos anos 80, ali nos corredores da TV Jornal, nos bastidores, nas coxias, ou no programa de Jota, ou às vezes não ia no programa de Paulo. Era novinho ainda, mas já era menino, forte, né? Forte. 140 quilos. E a gente travou uma amizade sincera e fazia muito tempo. Aí eu conversando com o Paulo, eu fui para a festa dos Alcanos. Que ele Maia. Que ele faz. Grande Alcano. Todo ano em janeiro ele faz aquele. Eu estive lá. Sempre eu vou, quando eu posso, ele sabe. Esse ano não foi. Agora você sabe esse negócio de medicina. Aí você está pronto para vir, aí dá um problema. Aí você tem que atender. Aí a gente não vai. Não consegue ir, né? Mas tem que ser. Mas essa turma do primeira Alcano. Obrigação, né? O Alcano mora aqui no meu coração. Pois é. O pessoal todo da família, né? Então, aquele pessoal todo. Aqui tem outra também. Como é o nome, Paulo? O nome daquela menina? Como? Thelma Monfort, né? Que é por causa do nome do marido dela. E Thelma Monfort canta tão bem ou melhor do que Nádia Maia. Eu fiquei encantado com ela, sabe? Mas porque ela casou, o marido não deixou. E quem disparou em carreira solo foi a nossa querida Nádia Maia, né? Então eu vendo aquilo ali, aí passou a cena com você, alguma coisa que você dando um depoimento lá, alguma coisa desse. Aí eu cutuquei a minha produtora ali e disse, Marcelo Viana. Ela disse, eu vou descobrir. E aí está aqui você começando nesse programa, que eu também gosto muito de música e gosto do meu amigo Leonardo Cavalcante do Louco. Vou para a festa dos 50 anos, mas eu queria mostrar ao público de casa que a gente não está aqui jogando só conversa fora. Vocês vão ver agora que Paulo pensou aí pela internet, ele cantando, Marcelo Viana cantando, porque ele procurou seguir o cidadão e o cantor, compositor Timaya, que ele, na minha opinião, na minha modesta opinião, era um dos cantores mais exigentes do país. Com certeza. A banda Vitória Régia, o camarada desse uma baquetada fora, estava fora. E ele reclamava na hora. Tá faltando grave, tá faltando agudo. Ouvido absoluto.
Também gostava. Não aguentava ver uma falha de jeito nenhum. Ele tinha que estar dentro da qualidade. Se não tivesse, ele perdia a calma. E aí, para. E ele mesmo assumia qualquer instrumento que ele tirasse, ele tocava. Ele tocava todos os instrumentos. Ele fez o disco do Universo em Desencanto sozinho. De quem? O disco dele. Quando ele entrou naquela seita do Universo em Desencanto, os músicos foram embora. Né? Acabou droga, acabou conversa, acabou. Foi tudo. na época que ele entrou de cabeça nas drogas. Ele deixou, né? Ele deixou as drogas e entrou na seita. Aí fez aquela música, que beleza, né? O Universo de Desencanto. Que beleza! Aquele disco que ele gravou. Fez que compasso, né? Bateria, baixo, guitarra, tal, tudo. Todo ele botou. Até a mulher dele foi embora. Depois que ela voltou, aí ele fez a música. Ela partiu e nunca mais voltou. Era tudo Tim Maia. Era o amor que ele tinha por essa mulher chamada Janete. As grandes músicas de Tim Maia foram inspiradas no amor que ele teve por Janete. Ela Partiu, uma música muito solicitada, e uma das grandes músicas, que é muito bonita também, é Não Quero Dinheiro. Não Quero Dinheiro nasceu... Foi sucesso até fora do Brasil. Essa música nasceu porque ele estava tocando, gravando no Abbey Road, lá na Inglaterra, o estúdio dos Beatles. Né? E ele com a Janete lá. Então brigava com a Janete, o cacete, aí Janete... Brasil. Sei. Voltava para o Brasil. Imediatamente ela voltava atrás de Janete, levava Janete. Trazia Janete, levava Janete. Na quinta vez, ele chegou aqui no Brasil, ainda dentro do aeroporto, disse: Janete, bora-se embora. Não adianta não, vamos para lá, a gente vai acabar essas brigas, não sei o quê. Vai cantar lá. Ela disse: eu não vou não, porque você não vai acabar briga nenhuma, que é a quinta vez que eu vou para lá. Mas lá que eu ganho dinheiro, Janete. Aí ela disse: eu não quero dinheiro não, eu só quero amor. Saiu a música. Rapaz, a semana inteira ele pensou essa palavra. A frase. Quem fazia isso era o nosso Jefferson Bandeira também. Aí ele cantou: vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu te quero bem, vou pedir pra você guardar, vou pedir pra você gostar dessa vida. Aí vem: eu te adoro, meu amor, a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. Isso aí. Então, rapaz, ele pensou. A poesia dela nasce do momento, nasce da história, como uma música. Aí essas histórias das músicas românticas de Tim foi tudo em cima desse grande amor que ele teve na vida, que é Janete. Teve um filho com Janete também, que é o Léo Maia, que canta por aí. E ele era um homem voltado unicamente só para música. Ele comia música, dormia música, acordava música. Passava a madrugada inteira. Quando estava cansado, abria a janela do apartamento dele, bem demais. Aí, 2 horas da manhã. Mas tem um cavaquinho que faz isso. Vou dizer a você, maestro, grande maestro, amigo seu. Então eles iam lá para ver, era vizinho do meu apartamento lá na Rua da Aurora. Aí Duda ia para lá. Sei. O maestro Duda. Aí quando ele tomava um pouquinho, ele e o outro maestro aí, 2 horas da manhã, ele... E quem era esse maestro? No trompete era maestro Duda e o outro maestro, que não chega o momento agora. Wagner não, ele vai chegar depois. Mas eles iam, passavam a vez, aí tomavam uns uísques, tal, não sei o quê. Aí tinha vizinho que dizia: rapaz, esses homens tocam demais, né? Eu digo: toca muito. Aí tem outros que dizem: não, é muito bonito, o problema é que é 2 horas. Aí a gente quer dormir um pouco. Mas ninguém reclamar, porque, o Duda pegaram no instrumento. É uma loucura. Então, Tim Maia também, Tim Maia era um gênio. Uma evolução grande. Sim, mas como eu ia dizendo, ele se focou no Tim Maia, focou o que ele gostaria de cantar, e com seu jeito
e seu timbre de voz fez a sua perspectiva musical em cima do cantor Tim Maia. E é o que nós vamos ver agora. E depois tem um intervalo pequeno. Vamos colocar um vídeo com Marcelo cantando música, Marcelo Viana cantando música de Tim Maia. E é o intervalo e a gente volta já já. Aqui é pra todo mundo tá amando. Só tem música que toca no coração. Essa aqui mesmo. Tem colega meu que tá aí que chora. Quando o inverno chegar, eu quero estar juntinho. Aí no canal, bem legal, bem legal. Pode o outono voltar. Eu quero estar no país. Por quê? Primavera, te amo, primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa, para me dar trago esta rosa, para me dar esta rosa, para me dar amor. Hoje o céu está tão lindo, vai chuva. Hoje o céu está tão lindo, primavera, vai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Aí meu brother é bem sério. Aí no canal, eu vi. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Trago esta rosa, para me dar trago esta rosa. Para me dar trago esta rosa. Para me dar amor. O céu está tão lindo. Vai chuva. O céu está tão lindo. É primavera. Vai chuva. O céu está tão lindo. Primavera, primavera, te amo. Primavera, primavera, te amo, te amo, te amo, te amo.
Programa Ideobrando Marques, o comunicador social. Muito bem, minha gente, estamos voltando com a sequência Hora da Verdade. E hoje eu conversando aqui com esta grande figura, este grande profissional da medicina, que tem duas clínicas, uma atendendo em Olinda, a cidade patrimônio da humanidade, e a outra em Recife, não é, Marcelo? Na Olinda e aqui em Moreno. Ah, Moreno, outra na cidade de Moreno. Só é dois extremos, né? Uma em Olinda, que Olinda é conhecida internacionalmente, e Moreno aqui, depois de Jaboatão. Depois de Jaboatão. Muito bem. Mas eu estou aqui também, ele veio acompanhado de dos amigos seus aqui, Vitor, o Vitor. que me conheceu na Assembleia, não foi? Não, conheci lá no Canal 2. Na TV Jornal. TV Jornal, na época de Paulo Marques. Paulo Marques, de J. Ferreira, que a mãe dele morava... Fernando Castelão também, não? Fernando Castelão. Tinha Jorge Sá, né? Jorge Chau. Jorge Chau, também tinha. Aquilo era a televisão do Brasil. Era aqui em Pernambuco. Porque olha, aqui foi um grande centro de distribuição de discos, porque aqui os artistas vinham para cá e aí era para o Nordeste. A RGE, na época da gente, que tinha Gessera, Carlos Alexandre, Giliade, Ramon Niquete, esse pessoal todo, vivia lá na TV Jornal direto, e aqui não faltava nada, pagava passagem para a Europa, esse pessoal, porque era um grande centro. Ou era o eixo Rio-São Paulo, ou o Nordeste era Pernambuco, cada televisão Jornal do Comércio. Luiz Vieira tinha um grande, exatamente. Um grande programa também. E a TV Jornal do Comércio, que me desculpe a Globo, mas foi quem deu vez ao pessoal da terra. Ao pessoal da terra, ou quem vinha de fora, a TV Jornal, que ainda tem lá um belíssimo auditório, onde tia Linda apresentava seu programa, Jorge Chau. Desculpe, Xuxa, mas tia Linda foi o prefeito com você, Xuxa. Viu? Então, a TV Globo, claro que a gente não pode contestar o poder e a programação da TV Globo, mas em se tratando de programas da terra, que aliás acabaram também, os diretores da TV Jornal poderiam olhar para isso com olhos, com melhores olhos, porque tem aquele complexo lá, tem três estúdios na TV Jornal e tem um deles, o principal, cabe 400 pessoas. 400. E aquilo lotava, Jota lotava, Paulo lotava no domingo. Né? Paulo fazia o programa no domingo de meio-dia às 8 da noite, com duas câmeras. Quando dava 8 horas, 7h30 da noite, as câmeras começavam a fumaçar, porque o ar-condicionado era fraco. Né? Então, na verdade, a TV Jornal teve um papel muito importante. Então, era um grande centro aqui no Nordeste, foi a TV Jornal. E ali vinha Ivanildo Silva, não é, que tocou muito no programa de J. Ferreira, que foi quem deu o pontapé na sua carreira artística. E tinha Leonardo Cavalcante e seus irmãos, que era do Louco. Exato. Que vou fazer agora 50 anos de carreira. 50 anos de banda, uma banda muito boa. É um pessoal muito inteirado musicalmente. Outro dia nós fomos com ele lá, e ele estava num programa que era dia de sábado. O programa chamava-se Porque Hoje é Sábado. Porque Hoje é Sábado. Aí eu fui e Leonardo fazia parte do programa. Ele ficou contente, cheguei lá também, tá Mozart. Mas eu queria pedir a vocês do Instagram, que está nos assistindo agora, para que inscrevam-se no nosso canal, acesse o nosso canal no YouTube e inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho.
programa Hildebrando Marques ou blog Hildebrando Marques. A gente vai ter agora também, que a gente está terminando no estúdio, o podcast da gente, que você vai vir também, viu? Certo, com certeza. Um podcast. E temos também aí um programa, tem uma rádio também na web, que eu tenho uma rádio na web, que a gente faz a nossa programação lá também. Sim, mas eu falei que eu tive com o Leonardo lá no programa de Zuca Show, que era, porque hoje é sábado, na Rádio Clube de Pernambuco. E o Zuca Show foi embora, rapaz. O Zuca Show tem uma história grande no Rádio Pernambucano. Muito. Né? Foi locutor de carnaval, aquelas escolas de samba, o Negão sabia de tudo de carnaval, de bloco. Demais. E foi embora. Eu até fui para o sepultamento dele e encontrei lá algumas figuras daquela época da gente, sabe, Marcelo? Inclusive uma que foi secretária de palco de Paulo Marques, que era Nara Galvão, que era esposa de Geraldo Silva, que foi produtor de Paulo. Mas Marcelo Viana, doutor Marcelo Viana, que hoje nos dá a honra de comparecer aqui ao programa para a gente conversar e bater esse papo. E veio aqui com o amigo Vitor, que eu já falei, mas Marcelo nunca fez assim uma carreira para ter a sua própria banda, sempre tocou com os loucos, né? Eu toco sempre com os loucos, mas eu tenho também vários amigos e às vezes a gente monta uma banda. Lá tem muitos médicos que tocam também. E rapaz, tem em Jaboatão, tem uma banda chamada O Agravo do Instrumento, que é feito só de advogados, juízes. Eu toco com o agravo do instrumento. Tu toca também? Toco. Pronto, o agravo do instrumento tem aqui. Desembargador. Tem o baterista Pitoco. Pitoco está aí na rede social. Djaí Reis. Pitoco, Pitoco, que é o carecão, o carecão. E ele e o irmão dele, que eu não estou lembrando agora. É uma banda que a gente toca muito também, um agravo de instrumentos, com o nosso amigo Elton, né? O Djaí Pitoco. A gente faz. E também tem vários colegas. Em São Paulo tem uma orquestra só de médicos. O Hospital Einstein, Alberto Einstein, ele tem orquestra de músicas clássicas e grupo de músicas populares só de médicos. De médicos do Hospital Alberto Einstein. Porque a música exige muita sensibilidade. E impede, essa classe que você tenha outra profissão. Então, você tem aí juízes, como músicos, desembargadores, médicos, engenheiros. A turma do Túnel do Tempo tem uma turma de engenharia. Túnel do Tempo ainda. Túnel do Tempo também cantei com o Túnel do Tempo. Ainda ontem eu estava gravando, essa semana eu estava gravando aqui com. Eu estava gravando aqui com uma pessoa, uma convidada aqui, e entrou como é o nome dele? Como? Valdemar Rangel. Eu conheço Delbrando, eu conheço o Túnel do Tempo. Eu digo, Túnel do Tempo faz muito tempo também. Muito tempo. E é muito boa. Muito boa. Muito boa. Tem uma turma agora também. Uma boa, que isso juntou para. Eu fui outro dia para Cumaru e tem uma banda lá, The Ross. Banda The Ross. O pessoal que tocou com o Reginaldo Rossi e que formaram a banda só para tocar a música. Quer dizer que tocam tudo. Mas tem aquele repertório todo de Reginaldo Rossi. Com eles. Até aquele que ela. Como é o nome dele, Paula? Como antigamente, né? Lulu, exatamente. Vento Norte. Vento Norte. Que era daquela banda. Os Caretas. Os Caretas, exatamente. Então, o pessoal bom também, já cantei com esse pessoal. Hoje em dia, mais os loucos, mais agravo de instrumento. Tem uma banda também que eu faço, Marcelo Brasileiro de Banda, que é uma equipe de música que eu tenho, tá entendendo? Que é com um maestro que coordena
os sopros, entendeu? Eu sei. E forma, e tem mais um músico também, tudo de conservatório, tudo músico tudo músico estradado. Preparado. Porque a gente, os loucos são pessoas assim, que tocam perfeito. É assim, você já é músico, sabe disso. Quando uma banda sabe tocar a música de Tim Maia, ela já está perto do 10, viu? É verdade. Porque as músicas são complexas. E outra coisa. Muito complexa. Uma coisa é você tocar uma música muito assim, tranquila, 3 notinhas pra gente aprender a tocar violão. Né? Tem várias músicas, tem essas músicas de Mi, Lá e Ré, Mi, Lá e Ré. Quando você pega Tim Maia, ou ela tem uma nota só, que ele fez uma música com uma nota só. E foi, mano. De harmonia. Como? Porque você tem a música de uma nota só de João Gilberto, que é um sambinha. Uma nota sambinha não, é um só, samba. É um é a ciência da música. Veja bem. Ele não saía, porque a voz dele é desse tamanho. Não, ele diz assim, uma nota só, mas aquele samba é uma nota só de melodia, é só uma nota. A mesma nota. Só varia o ritmo. Tim Maia chega, não sei se foi por causa disso, mas Tim Maia pegou Sossego. É uma música que tem muita música de melodia, mas a harmonia é uma só. Mas a variação dos metais. Agora aí é onde os está metais, a arte da coisa. Você vai tocar uma música com uma nota só, mas quem rodeia ela são 1000 notas. É verdade. A base é uma nota harmonia, só. Né? Esse samba, a melodia é uma só. Agora a harmonia varia. Aí Tim Maia fez aquela harmonia, uma só, com a melodia variando. Quer dizer, a música é criativa. Se você é criativo, você tem os sons e os instrumentos e o tempo. Você cria o que tu quiser. Daí saiu rumba, saiu pagode, saiu forró, saiu baião, saiu chachado, shot, aí vem o frevo. Isso é a mistura, a grande mistura de tudo. Agora, eu acho o frevo de rua, porque a gente tem frevos de vários segmentos. Tem o frevo canção, o frevo de bloco lírico, que é uma coisa bonita. Maravilhosa. Inclusive, Saudades. A nossa produtora ali, Paula Kaique, tem gravações. Uma composição que foi gravada. Como é o nome daquele bloco lá de Paulista? Flores de Paulista. Flores. Pronto, Flores de Paulista. Aí tem uma frase que ela diz assim, ela encaixou. Diz assim, seja de rua, como é? Seja de rua, bloco ou canção, o frevo faz parte. Pronto, seja de rua, bloco ou canção, o frevo faz parte do meu coração. Ela englobou todas as classes do frevo. As classes do frevo. Aí. Que teve um compositor que trabalhava com ela, disse assim, essa frase deveria ter sido minha. Mas às vezes a pessoa. E essas frases é como aquela frase que diz mulher nova, bonita e carinhosa. Rapaz. Isso eu vivi essa frase antes de sair a música. Eu era médico em Solidão, no sertão. No sertão, os violeiros dali tinham isso como mote. E sabe aquilo é de Ivanildo Villanova. Ivanildo Villanova. Que Zé Ramalho pegou e musicou. E musicou e saiu para a Melinha. E a Melinha cantou. Mas é feita essa frase dela. Seja de rua. Seja de rua. Bloco ou canção. O frevo faz parte do meu coração. Uma frase feita por uma jornalista. Isso aí ela como trabalhava para um compositor famoso, Samuel Valente, e quando viu a música disse, essa frase eu não fiz. Passa a minha frase. Às vezes sai assim. Agora, inspiração. Mas essa mulher nova, bonita e carinhosa, Zé Ramalho botou uma orquestra sinfônica para fazer para a Melinha. Eu nunca vi, aquela música dá vontade de chorar quando eu ouço. E é de 2 cantadores, um famosíssimo, Ivanildo Villanova, que é advogado, inclusive, né? E o outro, não sei o que é Batista, Otacílio Batista. Otacílio. Otacílio Batista. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor, né?
Aí ele foi buscar na Grécia aquelas histórias antigas, né, dos gladiadores, não é? Isso foi uma construção fora de série. Rapaz, quem presta atenção naquela letra, os caras são inteligentes. Outra coisa que eu acho muito inteligente é o cantador de viola. Demais, O cara dá um mote aqui, eu dou um mote aqui. Ele sai desenvolvendo. Assim. Eu fui locutor da Rádio Planalto. Era Pinto do Monteiro. Pinto de Monteiro, Aí dizia assim, para um pinto só precisa uma panela de água quente, um gavião na cabeça e um jaguará na frente. Aí entrava o Vanildo Villanova. Aí cada um tinha um mote. Era pra Pinto não estudou nada. Pinto não sabia de nada, e Pinto botava para quebrar. É uma coisa natural, quer dizer, você tem um mote feito instantâneo, uma música instantânea, né? O Marcelo, doutor Marcelo Viana. Doutor Marcelo. Para o pessoal saber em casa, que esse hobby dele já é de criança. Ele tem outro hobby que é pescar, mas o hobby dele mesmo é de cantar. E ele pegou exatamente, focou na figura de Tim Maia, e que só quem canta Tim Maia é quem pode ter uma variação na voz, e um gogó como ele tem. Ele tem aquela vocalidade, aquela que a gente chama das cordas vocais. E a extensão vocal. A extensão vocal. A extensão vocal do Tim Maia, porque a gente vê, que você vê Roberto Carlos há mais de 60 anos cantando, e ele é um artista. Pode-se dizer que é um fenômeno, porque só de Rede Globo, aquele especial que ele faz no fim de um ano, que meu irmão assistia todos os anos, ele podia estar onde tivesse, corria para casa, pegava a garrafa, um prato lá de coisa e ia assistir. 50 anos, Marcelo, não é brincadeira, né? Uma orquestra, uma banda afinadíssima, com aquele maestro Eduardo Lage na frente comandando. A voz é desse tamanho. Agora é bem colocada, né? Muito. Não é? Ele fala, cantando. Ele exprime a poesia. Agora, aí ele bota o sentimento exato, com aquela simplicidade que você consegue absorver a mensagem. Ele tem uma música muito bonita aí, que tem vários cantores que cantam, mas quando Roberto pega, ele praticamente fala, cantando. A música se transforma... A expressividade que ele dá. Pesa, você sente a mensagem que o poeta queria transcrever. É muito bonito, né? Isso aí vai. Tim Maia é aquele camarada que faz você sentir o balanço musical. A música bate e treme. O camarada dá vontade de dançar. Tem que mexer. Não quero dinheiro, eu só quero... Aí isso... O salão pipoca. Hoje é o dia de Santo Rei. O cara tem que levantar, Santo Rei é comigo mesmo. Exatamente. Ele tem também tem aquele romance. Tem uma música que eu canto já no fim do show, que é dia de domingo, né? Quando a gente bota o dia de domingo pra fora, o pessoal sente que é uma história fora do comum. Mas Michael Sullivan, numa história que eu ouvi ele contando, que é para mim o maior compositor do Brasil, chama-se Michael Sullivan, e o seu parceiro Paulo Massadas. Né? Faz música para todo tipo de cantor. Fora do comum. E é daqui de Vicência. Tim Maia ouviu uma música que ele fez como um jingle por rádio. Rapaz, esqueço. Não é dia de domingo, é outra música. Me dê motivo. Eu acho que é de Mike Sullivan. Também. Mike Sullivan. Ele tem um bocado de coisa, agora eu não sei outras. Mas ele cantou muita música de Mike Sullivan. Ele fez uma música para uma rádio que Tim Maia ouviu, disse: mas rapaz, como é que você faz uma música dessa e dá para um outro fulano cantar? Disse: não, rapaz. Aí Michael Sullivan disse: não fez para aquela música para ninguém não. Aquilo é um jingle
de uma rádio. Foi bom encontrar com você o ano inteiro, né? Que era o rádio. Aí Timaya pegou. Aí Timaya disse, não, essa música tá pronta. Essa música leva. E depois ele pegou, disse, eu posso gravar, eu quero gravar. Não, mas rapaz, vai falar com a rádio e pede lá. Aí o Sullivan deu alguns toques, né? Porque essa música é outro sucesso, né? Grande sucesso. E dia de domingo ele gravou com Gal Costa, né? Que foi um sucesso estrondoso. É um sucesso estrondoso. Marcelo Viana. Conhecido também artisticamente como Marcelo Brasileiro. Sim, rapaz, Marcelo Brasileiro, porque como o brasileiro é porque eu, cantando na noite, fui contratado por um dono de uma boate em Innsbruck, na Áustria. Aí fui para lá fazer um show. Na Áustria? Na Áustria. Eu sou internacional, passei né? 6 anos na Áustria. Mas eu ia, né, no verão da Áustria, ele formou uma equipe de brasileiros, que era eu, a Valéria Valença, que faz a Globeleza. A gente levava... Sim, aquela morena. A morena linda. Ainda hoje é linda, viu? Valéria, sempre finíssima. Hans Dono também, grande abraço para vocês. Hans Dono, um grande amigo nosso. Então ia eu, a Valéria Valença, o Hans Dono também ia lá. Levávamos uma banda do... o Hans Dono, que você fala Globo. Que era marido de... esposo de Valéria. Esposo de Valéria Valença. E nós íamos para um Bacaci, era um restaurante à beira de uma lagoa. E aí, nesse restaurante, se fazia uma festa como uma micareta. Era um carnaval, uma festa do Brasil. Imagine uma festa. A gente levava lambada, samba, tocava-se frevo, a garota Globeleza desfilava naquele traje de desfile seminua, né? Eu fazia o show do Timaya e à noite a gente passava 3 noites praticamente fazendo show. No final de semana, então, do verão, né? Sexta, sábado, domingo, entupia essa lagoa do Bacaci, em Innsbruck. Era uma festa feita também pela prefeitura da cidade, né? Sim. E tinha beneficência para as crianças de rua. E é uma festa que iam muitos brasileiros, porque a Europa é uma coisa que você sabe, os países pequenos. Então a gente ali na Áustria juntava uns 15 países. 15 países que iam para lá. Muito pequeno. Os países na Europa ficam um perto do outro que o transporte é trem. O transporte é trem. Transporte. Você sabe que quem vai para a Europa para visitar a Itália, não sei quem, a porta de entrada é Portugal. Você descer no aeroporto e vai para Portugal, você pega trem. Aí eu fazia esses shows na Europa com a Globeleza. E era brasileiro, né? Aí é Marcelo agora, Marcelo Brasileiro. Marcelo Brasileiro. E eu ia esquecendo desse detalhe. Ficou o nome Marcelo Brasileiro. Que às vezes até me pergunta, tem família brasileira aí que pergunta, você é família brasileira? Porque marrom é brasileiro. Marrom brasileiro, né? Aí eu digo, não, eu sou Viana, mas tem esse nome brasileiro porque foi colocado lá na Europa, eu faço aqui os shows. Aí tem o Marcelo Brasileiro, Timaya Cover, né? Sim. Aí estou para fazer um show agora, estou fechando um show no Condomínio Country, aqui de Aldeia. Tem um show para fazer agora em Brasília, um aniversário agora em abril. E estamos para fechar um show agora que deve sair também no Tacaruna. No Tacaruna? É aquele rooftop lá em cima, Shopping Tacaruna. Eu sei, quando é que vai ser no Tacaruna? A gente tá elaborando a data, porque ele está terminando um período para entrar o outro, aí depois... E para esses compromissos, quem acompanha Marcelo Viana, o cover? Essa banda, porque né? tem cover brasileiro, até foi feito um filme aí de Timaya, mas eu não achei assim... pode ser até parecido, porque tem um ator aí que é meio parecido. Ele até tem é o Thiago? Nos olhos,
mas não tem a extensão de voz que Marcelo tem para dar esses gritos de Tim Maia, né? Que isso aí era coisa dele mesmo. Salve Nossa Senhora! Salve! Tim Maia tinha esses gritos aí. Eu tive o prazer de conhecer a última esposa do Tim Maia. O senhor quer o Portal, como é aquele? Lembra Pontal. Do Lembra Pontal, Para de igual. Veja que e ali a separação, né? Tem que estar. Rapaz, se sair, aí aquela coisa, você atravessar, acabou-se. Não anda mais ninguém. Agora só tocava com o Tim Maia quem era bom, né? Aí a última esposa de Tim Maia dizia, Marcelo, é porque ela ia a funcionária, né, da casa dela. Ela disse, eu vim aqui, ela foi no hotel onde eu estava. Lá no Toneleiro, lá em Copacabana. Aí na Siqueira Campos, com a Toneleiro. Aí ela na sala do hotel, ela disse, olha, ela e a funcionária, ela disse, Marcelo, eu vim aqui porque não é só a voz não, até o jeito de falar, tá, aquela gordura. Eu tinha o mesmo peso de Tim Maia e a mesma altura. Você 40. Você diminuiu. Aí eu perdi 40. Entendeu? Aí fiquei mais magro. Mas e aqueles camisão. A turma diz, você não vai ficar igual a turma. Eu boto travesseiro, irmão. Eu boto aquele travesseiro. Porque Tim Maia não fez dieta, eu tenho que fazer, pô. A dieta é a evolução da coisa. Né? Aí daí ela dizia, porque era um jeito de eu falar, de sair a voz, parecia muito com o jeitão e a voz, parecia muito com o Tim Maia. Ela e a funcionária dela falavam. Marcelo Viana, Robson Nunes, o nome do cara da Rede Globo que fez o filme é Babu Santana. É parecido, mas nem cantar quem canta. O Babu é até mais magro também. Que ele fez aquele negócio que está fazendo aí hoje, o Big Brother. Aí saiu famoso. A questão maior que eu acho que pesou neles é aquela coisa da distância e a logística, né? Mas eu participei das 3 seleções. Primeira do livro, eu lancei o livro com o Nelson Mota aqui na Fliporto e também aqui na Caxangá. Foi o livro Vale Tudo, é a história do Tim Maia escrita por Nelson Mota. Eu lancei o livro, né? Nelson Mota veio para cá, fez a noite de autógrafo e eu com a banda, a gente fez o show de lançamento do livro Vale Tudo, escrito por Nelson Mota. Aí Nelson Mota esteve aqui, foi pela Fliporto, né? Quem produzia a Fliporto era Tonka, né? O Antônio Campos. Aí o Antônio Campos ele preparou, chamou, disse, vai lá fazer a festa, bora-se embora. Aí nós fizemos um lançamento lá em Porto de Galinha e outro lançamento aqui na Caxangá Golf Club, o livro. Aí ficaram mais 2, uma foi essa, do livro, depois Nelson Mota lançou a peça Vale Tudo, que era o livro, em teatro. Então a peça, vieram muitas pessoas, me convidou também para ir, aí veio Tiago Abravanel. Tiago é o sobrinho de Silvio Santos. O neto, o neto de Silvio Santos. Neto de Silvio Santos. E ele foi selecionado. E o do filme, a Lucimara Paris, que era a diretora lá do Faustão, né? Me ligou correndo, mande aí foto rápido, porque amanhã a gente tem que selecionar para sair a pessoa do filme, pronto. Aí ficou Badu. Mas eu não tive tempo de preparar as fotos, assim, de fazer uma figuração, porque o filme tinha que ser bem parecido. E o meu problema é o seguinte, eu digo assim que eu faço Tim Maia cover, mas eu não imito. É a minha voz. Mas eu sou natural. É a extensão vocal. Aí aquela coisa do filme, eles precisavam da imagem mais parecida, né, possível, porque já tinha a voz e... Babu Santana era... O Babu Santana morava no Rio. Então tudo mais perto. Verdade. Isso tudo pesa, né? Aí Babu ficou no filme, Tiago ficou na peça e eu fiquei no livro. Lancei o livro. Mas fica todo mundo dentro de casa, tá ótimo. Cada um pegou a grande vantagem é a gente homenagear um mestre.
que nunca morre, né? Nunca morre. Hoje eu toco aí, tico-tico no fubá. Não morre, a música é imortal. É imortal. Não é? A gente, quantas vezes o povo pede aquele frevo Vassourinhas? Parece que ele foi gravado hoje. Todo carnaval. Se não tocar Vassourinha, não tem carnaval, pô. E quando toca a Vassourinha, parece que há uma comoção geral. Né? O frevo é da rua, no bloco ou na canção. Mas o Vassourinha não sai do chão. Agora, é como o Luiz Gonzaga também, eu acho outro gênio da nossa música. Gênio pesado. Que levou a nossa música aos rincões. Aos píncaros da glória. Mundial. Em todos os recortes da música. A música de Jacques do Pandeiro, Almira Castilho disse a mim: Marcelo, eu recebo os direitos autorais da China. Olha, da Índia, do outro lado do mundo. Que canta aquela música de bota o bip-bop no meu samba. Quando tem o samba, pega tocar o tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Daí, misturo chiclete com banana e canto. E o samba vai assim. Isso é mundial. Isso é outra coisa. E a divisão? Bop, bop, bop. Americano endoidava. Depois ainda teve aquele samba de break. Americano endoidou. O brasileiro, em termos de música, não deve muita coisa a ninguém. Não. A gente tem milhões de ritmos nossos. A gente teve Maestro Erlon Chaves. Rapaz, é espetáculo. Cinco tempos. O que é isso? Assim, rapaz, música é música. O cara faz a criação. É aquilo que você criou, essa frase do frevo, tudo isso. De Jackson do Pandeiro, eu tenho um primo que é professor catedrático e cantor também. Ele foi do Sabugo, da banda Sabugo. E depois ele fez carreira solo, mas quando ele canta uma música de Jackson do Pandeiro, que é o Micróbio do Frevo, rapaz, é um frevo, eu gosto. Eu só queria que um dia o frevo chegasse a dominar em todo o Brasil. Me cobre do frevo de Amangá. Rapaz, é um compasso que tem que ter dicção. Tem que ter. Enrolar a língua. Tem que desenrolar a língua. Tem que desenrolar, senão não trava. Mas é muito bonito. E Jacques deixou a escola, né? Fez o nome dele. Morreu cedo, pelo que eu vi da Elba Ramalho contar. Se encontraram no aeroporto, ele para um lugar, ele ia para outro, fazer show. Aí ele disse para Elba Ramalho: Jackson, Elba, estou sentindo uma coisinha aqui. Disse: o que é que você está sentindo? Ele já estou sentindo um negócio aqui no peito aqui. Aí ela disse: você está infartando, rapaz. Não vá para esse show, não. Não vá para esse show. Procura um médico, eu não vou com você porque eu tenho um compromisso agora. Mas ele teimou, ainda fez o show e chegou em casa infartado. Aí morreu. Porque é o relaxamento, né? Porque você tem. Porque essa vida de músico também é uma vida muito puxada. Muito grande. Tem cara que de fazer show 3 noites. Flávio José disse a mim, lembrando, teve dia de São João de eu fazer em 3 lugares. A sorte que era perto um do outro, porque ele toca mais na Bahia quando é tempo de São João. Toca mais na Bahia. Aí ele vem para Caruaru e faz Campina Grande, que é a terra dele, lá perto de Monteiro. Mas é muito problema. Aí ele disse: não faço mais. É um show por noite e acabou. Já pensou, você sai de um show e você, em vez de descansar e papai, pega o carro de novo na estrada. Ele disse: mata o cara. E isso é uma deixa para a gente realmente reforçar a importância da medicina. O brasileiro acha que é médico. Aquela ditado que diz: de médico e louco, todo brasileiro tem um pouco. Não é médico. Você tem que levar a sério sua saúde. Você tem que botar na cabeça que sua saúde é o bem mais valioso que você tem. Porque se você tiver 10 casas, 20 carros, um edifício, um apartamento, quem lhe deu foi sua saúde. Aí eu passo um remédio para você de R$1.000, você, é caro. Não.
Mas, cara, é tua casa de 1 milhão. É. Vai, venda a casa de 1 milhão e compra o remédio, porque com tua saúde tu compra outra casa. E sem esse remédio tu vai-te embora e deixa tudo aí. E às vezes A o cara pessoa, fica né? doente. Aqui no nosso terra mesmo tem um camarada que é podre de rico. Parece que é o segundo mais rico dessa região. Mas não tem saúde, porque não cuidou logo cedo. Nem se compra saúde, né? Para que esse dinheiro? A saúde tem Né? que ser blindada, a gente tem que entender, porque as pessoas, quando adoecem, a primeira coisa que procura é o vizinho. Depois vai para o farmacêutico. Quando ninguém resolve, aí eu digo assim, ó, quando o cara chega para o meu consultório, eu digo, olha, é o seguinte, a senhora tomou o remédio que na sua rua tem um eletricista? Ela disse, tem não. A sua rua tem um encanador? Não, tem não, tem na outra rua. Agora eu vou dizer uma coisa, se a senhora botar a cabeça na porta e disser que está com a pressão alta, da primeira casa à última tem médico. Que são os médico, moradores. tem médico, que cada um passa um remédio. Mas não tem a profissão mais difícil tem, quer dizer, um pedreiro que é mais fácil, um eletricista que é mais, não tem. Quer dizer, o pessoal tem que abrir a cabeça, isso é sério. Eu vou dar a notícia para vocês. Qualquer pessoa que não entenda de medicina, como as pessoas que trabalham paralelo com a gente, o farmacêutico, o enfermeiro, ou um amigo seu que trabalha em algum serviço de medicina, ele pode tratar o seu sintoma. Sintoma não é a doença. O médico vai tratar a doença que está produzindo esse sintoma. Vai procurar, e hoje em dia tem com que ter cuidado, a tem medicina, que ativar isso aí. Porque, eu estou com uma dor de barriga, qualquer remédio para dor vai passar, meu amigo. Agora, o que é que está produzindo sua dor? Pode ser até uma grave doença. Às vezes pode ser, né? Marcelo, amigo, chegamos ao final da nossa conversa. Muito bom você ter vindo para a gente destrinchar parte de sua vida profissional como médico, obstetra. Ginecologista e obstetra. Ginecologista. E eu queria até dar uma entrada aqui, porque eu falando tudo, mas o nosso grande carro-chefe na clínica é o plano gestante, que eu sou obstetra, e a gente tem um programa de pré-natal com equipe multidisciplinar. Certo. A psicóloga, a nutricionista e o clínico geral. É o pré-natal, que é chamado pré-natal. Pré-natal, engravidou, já começa o pré-natal? Não. O pré-natal começa antes dela engravidar. Quando ela planeja com o esposo, vamos ter um filho, aí começa o pré-natal. A primeira visita ao médico, o médico vai fazer vitaminação, vai pedir exames, vai tratar... Antes dela engravidar? Antes dela engravidar, começa o pré-natal. O pessoal acha que pré-natal... engravidei, agora eu vou fazer o pré-natal. Aí vem, chega num lugar, vai... se ela está com um mês só, venha para o mês. Não é assim. O pré-natal tem que começar no planejamento. A pessoa, o casal, casou, e eu só quero ter um filho daqui a um ano. Bom, já está querendo ter um filho daqui a um ano. Então, chegou perto de começar, parou os anticoncepcionais, já tem que procurar uma equipe de pré-natal e começar a fazer os exames e começar a fazer suplementação com vitaminas, com proteínas, com a vitamina B9, que hoje é a mais famosa, o metilfolato, que antigamente era o ácido fólico, que a gente já diminuiu muito o uso. Hoje é a B9, que é o metilfolato. E também ferro, também ômega 3, são substâncias que fortalecem o seu gameta e vai evitar milhões de doenças que aparecem aí naquele testinho do pezinho. Hipotiroidismo, a gente evita colocando iodo no pré-natal, tá entendendo? Esse problema de autismo, a gente vai vitaminar... Também pode prevenir, pode prevenir, diminuir. Essas coisas a gente não sabe bem, mas se você tem uma boa vitaminação, uma boa alimentação e uma consciência boa de uma saúde plena, seu neném não pode complicar. Olha aí, mulherada e homens também, porque, como ele está dizendo, o pré-natal não é quando a criança nasce ou está para nascer, é antes de engravidar, no planejamento para a gravidez. Isso é muito importante. E que vocês, lá na clínica você tem tudo isso, tem, né? Toda a equipe multidisciplinar pronta para receber vocês. A gente está na
Beira-Mar de Olinda, 1615. Avenida Ministro Marco Freire, em Olinda. E aí Moreno fica onde você da Morena cidade? na Cleto Campelo. Cleto Campelo, que é uma principal também. Centro de Moreno. Meu amigo Marcelo Viana, Grande que prazer, grande. Prazer é todo nosso. Você é levar ter vindo. aquela turma lá do Jornal do Comércio, os anos de ouro da televisão de Pernambuco. Olha, Um abraço a vocês. E a gente finaliza com o Marcelo cantando mais uma das músicas de sucesso do nosso grande Tim Maia. Ok? Vamos lá. Eu vou para dançar, dançar para quebrar, baixinho, baixinho. 1, 2, e a vida eu espero me chegar.
tô lá ensinando isso aí. Só quem toca isso é o Brasil.